O Holodomor foi um período de fome na Ucrânia soviética, de 1932 a 1933, e causou a morte de milhões de ucranianos. Foi a mais vasta fome soviética e afetou as principais áreas produtoras de cereais e grãos do país. Milhões de ucranianos morreram de fome numa catástrofe sem precedentes na história da Ucrânia, causada por Joseph Stalin. As estimativas são de 3 a 7 milhões de mortos. A partir do século XVIII, os territórios ucranianos foram divididos entre os impérios austríaco e russo. Com a queda da monarquia russa, em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia estabeleceu um governo provisório, se declarando a República Popular da Ucrânia. A Ucrânia lutou contra o Exército Vermelho Bolchevique durante 3 anos, de 1918 a 1921, mas perdeu e foi incorporada à força na União Soviética. Em 1922, a Ucrânia se tornou a República Socialista Soviética da Ucrânia. Depois, a União Soviética sancionou a requisição de todos os excedentes de produtos agrícolas da população rural, resultando no colapso econômico. O descontentamento entre os ucranianos, principalmente os agricultores, forçou Lenin a suspender as requisições e a introduzir a nova política econômica, em março de 1921. A nova política econômica pretendia permitir liberdade econômica e permitir a iniciativa privada. O objetivo da introdução da nova política econômica e da ucranização era aumentar o apoio ao regime soviético na Ucrânia. No final da década de 1920, o líder soviético Joseph Stalin consolidou seu controle sobre o Partido Comunista na União Soviética e o fortalecimento de um regime totalitário no país. Irritado pelo fortalecimento da autonomia cultural da Ucrânia, Stalin tomou medidas para destruir o campesinato ucraniano e as elites intelectuais e culturais ucranianas, para impedi-los de buscar a independência da Ucrânia. Stalin iniciou repressões políticas em grande escala através de intimidação, detenções e encarceramentos. Milhares de intelectuais ucranianos, líderes religiosos e funcionários do Partido Comunista que apoiaram políticas pró-ucranianas foram executados pelo regime soviético. Ao mesmo tempo, Stalin decretou o primeiro plano quinquenal e a coletivização da agricultura, encerrando efetivamente a nova política econômica. Foi um roubo de Stalin às propriedades de produtores e fazendeiros. A coletivização deu ao Estado soviético controle direto sobre os ricos recursos agrícolas da Ucrânia e permitiu ao Estado controlar o fornecimento de grãos para a exportação. As exportações de cereais seriam utilizadas para financiar a transformação da União Soviética numa potência industrial. Eles foram forçados a entregar suas terras, gado e ferramentas agrícolas. Eles também foram forçados a trabalhar em fazendas coletivas do governo. Obviamente, os ucranianos rurais, que eram agricultores, resistiram à coletivização. Milhares de rebeliões foram registradas contra a coletivização, a tributação, o terror e a violência por parte das autoridades soviéticas no início da década de 1930. A Polícia Secreta Soviética e o Exército Vermelho reprimiram impiedosamente esses protestos. Dezenas de milhares de agricultores foram presos por participarem em atividades antissoviéticas, fuzilados ou deportados para campos de trabalhos forçados. Os agricultores ricos e bem-sucedidos que se opunham à coletivização foram chamados de kulaks pela propaganda soviética. Eles foram declarados inimigos do Estado para serem eliminados como classe. A eliminação dos chamados kulaks fazia parte da coletivização e serviu a 3 propósitos: como um aviso para aqueles que se opunham à coletivização, como um meio de transferir terras confiscadas para as fazendas coletivas do governo e como um meio de eliminar a liderança das aldeias. Assim, a polícia secreta e a milícia despojaram brutalmente os kulaks, não só das suas terras, mas também das suas casas e outras propriedades pessoais, deportando-os sistematicamente para regiões distantes da União Soviética, ou os executando. Essas repressões em massa, juntamente com a manipulação das compras de cereais, controladas pelo Estado, e a coletivização, através da destruição da vida comunitária rural ucraniana, prepararam um terreno para o terror total, um terror pela fome, o Holodomor. Temendo que a oposição às suas políticas na Ucrânia pudesse se intensificar e possivelmente levar à secessão da Ucrânia da União Soviética, Stalin estabeleceu cotas de aquisição de produção de grãos irrealisticamente elevadas, impossíveis de serem cumpridas. Essas cotas foram acompanhadas por outras medidas rigorosas destinadas a exterminar uma parte significativa da nação ucraniana. Em agosto de 1932, o decreto dos 5 talos de grão estabelecia que qualquer pessoa, mesmo uma criança, se fosse pega tentando retirar qualquer produto de um campo coletivo, poderia ser fuzilada ou presa por roubar a, entre aspas, propriedade socialista. No início de 1933, mais de 54 mil pessoas foram julgadas e condenadas. Desses, 2.000 foram executadas. À medida que a fome aumentava, um número crescente de agricultores abandonava suas aldeias em busca de alimentos fora da Ucrânia. As diretivas enviadas por Stalin e Molotov em janeiro de 1933 impediram os agricultores de partir, fechando as fronteiras da Ucrânia.
Para reforçar a garantia que os agricultores ucranianos não abandonariam as suas aldeias em busca de comida nas cidades, o governo soviético iniciou um sistema de passaportes internos, que eram negados aos agricultores para que não pudessem viajar ou obter bilhetes sem autorização oficial. Estas mesmas restrições foram aplicadas à região de Kuban, na Rússia, que faz fronteira com a Ucrânia, e onde os ucranianos constituíam a maior parte da população. Na altura do Holodomor, mais de um terço das aldeias da Ucrânia foram colocadas em listas negras, por não cumprirem as cotas estabelecidas de cereais. As aldeias na lista negra foram cercadas por tropas soviéticas e os residentes foram impedidos de sair ou receber quaisquer suprimentos. Foi literalmente uma sentença de morte coletiva. O historiador Clarence Manning descreveu: eles entraram nas aldeias e fizeram as mais minuciosas buscas nas casas e celeiros de cada camponês, edifícios e fogões, nos quais os camponeses tentavam esconder os últimos punhados de comida. Para escapar da morte por fome, as pessoas nas aldeias comiam tudo o que era comestível, ervas, bolotas e até cães e gatos. Os arquivos da polícia soviética contemporânea contêm descrições do imenso sofrimento e desespero dos agricultores ucranianos, incluindo casos de ilegalidade, roubo, linchamento e até canibalismo. O Holodomor resultou em mortes generalizadas e valas comuns escavadas em todo o campo. Os registros oficiais não forneciam um relato completo do que estava acontecendo em toda a Ucrânia. As mortes muitas vezes não eram registradas e a causa da morte estava ausente para ocultar a verdadeira situação. No auge do Holodomor, em junho de 1933, os ucranianos morreram a uma taxa de 28 mil pessoas por dia. Enquanto os ucranianos morriam, o Estado soviético extraiu mais de 4 milhões de toneladas de grãos da Ucrânia em 1932, o suficiente para alimentar pelo menos 12 milhões de pessoas durante um ano inteiro. Os registros soviéticos mostram que em janeiro de 1933 havia reservas de cereais suficientes na União Soviética para alimentar bem mais de 10 milhões de pessoas. O governo poderia ter organizado o combate à fome e poderia ter aceitado ajuda de fora da União Soviética. Mas Moscou rejeitou a ajuda externa e, em vez disso, continuou exportando cereais e outros produtos alimentares da Ucrânia para o estrangeiro, em troca de dinheiro. A fome foi deliberada e ligada a uma política soviética para subjugar o povo ucraniano. Com a queda da União Soviética e a abertura dos arquivos do governo, incluindo arquivos dos serviços de segurança, os historiadores conseguiram demonstrar que as autoridades soviéticas tomaram medidas especificamente na Ucrânia com o reconhecimento de que o resultado seria a morte de milhões de pessoas. O governo soviético e o Partido Comunista negaram que a fome estivesse ocorrendo. Uma sucessão de governos soviéticos manteve a negação formal da ocorrência do Holodomor. Na Ucrânia era proibido falar publicamente, discutir abertamente ou ensinar sobre o Holodomor até o final da década de 1980. As informações sobre a fome só estavam disponíveis no Ocidente, principalmente a partir de depoimentos de refugiados que sobreviveram ao evento e escaparam da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, as autoridades da Federação Russa admitem que houve fome na década de 1930 na União Soviética, mas se recusam a reconhecer que a fome foi provocada de forma intencional. Além da negação soviética, na altura do Holodomor, os jornalistas estrangeiros estacionados na União Soviética a ignoraram, enquanto a maioria dos governos, cujos países atravessavam a Grande Depressão, sabiam, mas nada fizeram. O Holodomor terminou em 1933. A coletivização foi completada com todas as terras agrícolas se tornando propriedade socialista e todos os agricultores trabalhando para o Estado. Pouco mais de 13% da população da Ucrânia morreu na época do Holodomor. O Holodomor exterminou milhões de ucranianos. Na promoção de uma nova identidade soviética e a pressão oficial sobre os ucranianos para usarem a língua russa se intensificou. Mesmo quando o Holodomor terminou, os ucranianos não pararam de sofrer. As famílias das vítimas do Holodomor temiam a fome e novas repressões para o resto de suas vidas. E esse medo foi transmitido às gerações futuras. Pouco tempo mais tarde, eles também experimentaram novos traumas: a Segunda Guerra Mundial, a ocupação nazi e a fome de 1946 a 1947.